Olá, o nosso grupo vai falar sobre a introdução ao sistema de regulação da saúde no Amazonas. E o nosso grupo é composto pela Andriane, pela Gessilane, Giovana Amazonas, Giovana Lourenço, Nicole Jennifer, Kathleen Maia, Raira, Melissa e Richelle. E eu vou começar falando sobre os objetivos do sistema de regulação, que são a equidade, ordenamento, integração e eficiência. A equidade é garantir acesso igualitário aos serviços de saúde a todos os cidadãos, independentemente da sua condição socioeconômica, localização geográfica, etnia ou gênero, ou qualquer outra característica. O ordenamento é organizar os fluxos de atendimento e referência, priorizando o encaminhamento dos pacientes, articulando os níveis de atenção à saúde, hospitais e serviços de urgência. A integração é integrar os diferentes níveis de atenção à saúde, como a primária, secundária e terciária, e a eficiência é otimizar a utilização dos recursos de saúde, com a intenção de conseguir alcançar os melhores resultados possíveis, usando os recursos disponíveis e evitando desperdícios. Também vou falar sobre a estrutura organizacional da rede de serviços de saúde, como a rede hierarquizada, com serviços de diferentes complexidades, a integração entre atenção primária, secundária e terciária, o referenciamento de pacientes entre os níveis de atenção, a distribuição regional dos estabelecimentos de saúde, papel de cada nível de atenção na rede de serviços. A rede hierarquizada com serviços de diferentes complexidades, ela é organizada em diferentes níveis, desde unidades básicas até hospitais especializados. A integração entre a atenção primária, secundária e terciária, elas são de formas integradas com a atenção primária focada na prevenção e cuidados básicos e a secundária no tratamento de condições mais complexas e a terciária em casos de alta complexidade e especialidades médicas. O referenciamento de pacientes, os pacientes são encaminhados entre diferentes níveis de atenção dependendo da sua condição, garantindo um fluxo adequado de cuidados. Já a distribuição regional dos estabelecimentos são distribuídos estrategicamente em diferentes regiões para garantir o acesso da população aos serviços de saúde, considerando as necessidades locais. Papel de cada nível de atenção na rede de serviço. Cada nível de atenção tem uma função específica. A atenção primária é focada na promoção e na prevenção da doença, enquanto a secundária é no diagnóstico e tratamento de condições agudas e crônicas, e a terciária a atenção em casos mais complexos e especializados. Meu nome é Giovana Lourenço Amazonas e eu vou falar sobre o fluxo de atendimento e referenciamento. Recepção e triagem. Pacientes são acolhidos e avaliados quanto à urgência e complexidade do caso. Encaminhamento interno. Pacientes são direcionados aos setores apropriados dentro da mesma unidade. Referência entre níveis. Casos que excedem a capacidade da unidade são encaminhados para outros pontos de atenção. Papel da central de regulação. Coordenação do fluxo. Gerenciar e organizar o encaminhamento dos pacientes entre os diferentes níveis de atenção à saúde. Monitoramento e controle, acompanhar e fiscalizar a efetividade dos serviços prestados aos pacientes, otimização dos recursos, distribuir equitativamente os recursos disponíveis conforme a demanda, acesso à informação, fornecer dados e estatísticas relevantes para a gestão do sistema. Boa tarde, eu me chamo Kathleen e vou dar continuidade falando um pouco sobre a integração entre os níveis de atenção. A integração entre os níveis de atenção à saúde, ela é essencial para garantir que os pacientes recebam cuidados adequados. No estado do Amazonas, essa integração, ela envolve a coordenação do cuidado, os processos de referência e contra-referência e a gestão integrada. A coordenação do cuidado, ela está relacionada ao gerenciamento eficiente dos serviços de saúde, garantindo que os pacientes sejam atendidos de maneira contínua e integrada. E são divididas em comunicação, que são as trocas de informações claras entre os profissionais de diferentes níveis de atenção, seja primária, secundária ou terciária, e no planejamento, que é a organização dos cuidados para que os pacientes recebam os serviços necessários no momento certo e no local apropriado. E o monitoramento, que é o acompanhamento contínuo dos pacientes para avaliar sua evolução
e ajustar os planos de cuidados conforme necessário. O referenciamento e a contrarreferência, elas são fundamentais para a integração entre esses níveis de atenção. A referência é o encaminhamento do paciente de um nível de atenção para outro, geralmente de um serviço de atenção primária para um serviço de atenção secundária ou terciária. Já a contrarreferência ela é o retorno do paciente ao nível de atenção inicial. Após ser feitos os tratamentos, ele já volta com as informações detalhadas sobre o atendimento realizado e com as orientações para o segmento do cuidado com ele. Esses processos, eles garantem que os pacientes recebam o cuidado necessário em cada etapa do tratamento e que as informações sobre o seu estado de saúde sejam devidamente compartilhadas entre os profissionais envolvidos. E a gestão integrada, ela envolve a coordenação de todos os aspectos do sistema de saúde para melhorar a eficiência e a qualidade dos serviços. Ela é dividida em integração de sistemas que permitem um acesso rápido e preciso aos dados do paciente por todos os níveis de atenção, em recursos otimizados, que é a gestão eficiente dos recursos humanos, financeiros e materiais para garantir que todos os níveis de atenção tenham o suporte necessário para funcionar adequadamente, em políticas de saúde, que é o desenvolvimento de políticas que promovam a integração e a colaboração entre os diferentes serviços e níveis de atenção. No Amazonas, a gestão integrada ela é particularmente importante devido às suas características que exigem soluções inovadoras para garantir que a população tenha um acesso aos serviços de saúde. O próximo assunto que eu irei falar é sobre o papel dos diferentes níveis de atenção. A atenção primária ela é o primeiro momento do paciente com o sistema de saúde, é onde nós iremos fazer a nossa primeira avaliação, identificar quais as necessidades do paciente, tratar as mais simples e, se necessário, encaminhar esse paciente para outros níveis de atenção mais especializados. A atenção primária ela é realizada principalmente nas unidades básicas de saúde, que são as UBSs, também é utilizado nas unidades básicas de saúde fluviais e nas unidades de saúde da família. Como exemplo de unidade básica de saúde, nós trouxemos a UBS Newton Lins, a UBS Dr. Luiz Montenegro e a UBS Bobina Mestrinho. Essas unidades elas oferecem serviços como vacinações, consultas de rotinas, programas de saúde da família. Esses programas eles são geralmente voltados à prevenção e à promoção de saúde. Já a atenção secundária ela é realizada em unidades de pronto atendimento, que são as UPAs, em SPAs, em hospitais que realizam procedimentos de média complexidade, que já não são mais realizados na atenção primária. Como referência, nós trouxemos o Hospital e Pronto-Socorro 28 de Agosto, o Hospital Dr. João Lúcio, a UPA Campos Sales e o SPA da Alvorada. Esses locais eles oferecem consultas especializadas, exames complementares, como ultrassonografias, tomografias, ressonância magnética, além de procedimentos cirúrgicos menos complexos. Já a atenção terciária, ela engloba os serviços de alta complexidade, como o tratamento especializado em cirurgias de grande porte, e como referência nós trouxemos o Hospital Universitário Getúlio Vargas, o SECOM e o Hospital e Pronto-Socorro Platão Araújo. Esses hospitais eles possuem unidades de terapia intensiva e uma tecnologia avançada para tratamentos complexos. Já o transporte regulado, o SAMU, que é o responsável por esse transporte regulado, é ele quem garante a continuidade do cuidado durante o deslocamento entre os diferentes níveis de atenção com ambulâncias especializadas. Meu nome é Giovana Sabino e eu vou falar um pouco sobre as dificuldades enfrentadas e as iniciativas de melhoria. Bom, as dificuldades enfrentadas são as restrições dos orçamentos, a infraestrutura insuficiente, a dificuldade de locomoção até certos locais, a gestão de informação e a necessidade do treinamento contínuo dos profissionais envolvidos nas equipes de regulação. E as iniciativas de melhoria são a criação de uma central de regulação estadual, a implementação de sistemas digitais para agilizar o fluxo, o treinamento de profissionais de saúde das equipes de regulação e o monitoramento e avaliação do desempenho através de indicadores criados para acompanhar o sistema de regulação. Boa tarde, professor. Eu me chamo Gessilane. Eu vou apresentar um
um painel de dados significativos que nós obtivemos de melhora com o sistema de regulação. Nós tivemos ali uma pesquisa e obtivemos ali dados de satisfação dos pacientes, né? A gente também tem no outro slide um planejamento de melhorias, né? Melhorias que podem acontecer no decorrer do sistema. Nós temos ali como planejamento a ampliação dessa cobertura, ampliação dessas consultas, ampliação desses exames, que a gente sabe que na maioria das vezes o paciente que é ribeirinho, que é do interior, ele não consegue ter acesso aí a esse sistema, ou às vezes o atendimento é muito tardio, ocasionando aí às vezes o óbito do paciente, ocasionando ali às vezes um transtorno para aquela família. A gente também precisa de um fortalecimento governamental. A gente sabe que a gente precisa de uma aliança entre o governo, entre as prefeituras, um fortalecimento em geral para que esse sistema ele funcione de forma organizada e com eficácia. A gente também tem ali no nosso slide algo relacionado sobre a inovação da tecnologia. A gente sabe que hoje os sistemas eles funcionam divinamente, perfeitamente. A gente sabe que a gente possui máquinas que podem acelerar esses processos, tanto em exames, como em filas eletrônicas, como em atendimentos. A gente também tem um monitoramento, a gente precisa, na verdade, ter esse monitoramento e avaliação desse sistema, porque não adianta somente colocar um sistema teórico perfeito, mas a gente precisa ver se ele realmente funciona, se daquela maneira que ele está ali planejado, ele corre corretamente, né, ali na parte prática, porque muitas das vezes o agravo, né, acontece ali na prática, no dia a dia, e na teoria tudo flui perfeitamente, e não é assim que acontece, né? Então, o sistema de regulação, ele vem melhorando a cada dia, os dados mostram eficácia, mas acredito que ainda falta muito para que isso aconteça corretamente. A gente ainda precisa de uma administração melhor, a gente precisa dos investimentos, que os investimentos realmente cheguem nesse quesito e que a gente possa conseguir trabalhar efetivamente e trazer melhorias e trabalhar em prol dos nossos pacientes. Aqui eu finalizo o nosso trabalho. Foi um trabalho muito interessante, né? Porque a gente não conhecia esse lado, não conhecia essa maneira de trabalho, e acredito que nós vamos lidar com isso diariamente. Então, obrigada.